O Bolsonaro vai conseguir afastar o Brasil da China para acompanhar a política translocada dos Estados Unidos? Eu duvido muito, porque o Bolsonaro já foi derrotado em outras tentativas e foi derrotado pelos fatos. E se insistir, vai ser derrotado também pelos fatos, pela institucionalidade e, sobretudo, pelos negócios. Eu digo isso a propósito de duas decisões tomadas por Bolsonaro no dia de ontem. A primeira foi aquela de se alinhar com os Estados Unidos para fazer pressão contra a China na Organização Mundial do Comércio. E a segunda foi a retirada do Brasil dessa reunião aqui de chanceleres da América Latina com o Ministério das Relações Exteriores, onde a China prometeu investir US$ 1 bilhão. Esse dinheiro seria aplicado na vacinação em massa da população latino-americana e na construção de hospitais e postos de saúde. Ao que parece, o Bolsonaro ainda não desistiu daquele seu propósito de refundar o Brasil a partir de seus chamados valores morais, e que eu chamaria mais de direitistas. Ele quer um Brasil atrelado aos Estados Unidos, ou seja, submisso a tudo o que os Estados Unidos decidir. É algo que contraria a nossa história, porque nós somos, inclusive no período militar, em pleno regime militar, no governo Geisel, os Estados Unidos ali na descolonização da África seguiram um caminho e o presidente Geisel seguiu um outro caminho em aberto desafio aos americanos, porque aquilo não interessava aos propósitos brasileiros. Geisel, como se sabe, apoiou o movimento socialista MPLA na Angola, que acabou sendo vitorioso. E isso trouxe grandes benefícios ao país, porque o Brasil passou a ser conhecido e respeitado na África. Tempo que o Brasil deixou de ser um país satélite ou do Reino Unido, da Inglaterra na época do Império, ou dos Estados Unidos logo após o início da República. Depois do governo Getúlio Vargas, em 1930, o Brasil seguiu o seu próprio caminho, inclusive impondo condições para nós entrarmos na Segunda Guerra Mundial, como foi a construção da siderúrgica de Volta Redonda, que despertou o Brasil para o desenvolvimentismo e introduziu a industrialização de vez em terras brasileiras. Mas vamos ver essas notícias e tirar as nossas próprias conclusões. Isso aqui do Brasil 247 diz que o governo Bolsonaro deixa Brasil de fora de reunião entre China e países da América Latina. A China apresentou nesta quinta-feira um plano de cooperação e recuperação da América Latina e Caribe depois da pandemia do coronavírus. O Brasil ficou fora da reunião. Em uma reunião virtual com o ministro das Relações Exteriores de países latino-americanos e caribenhos, na manhã desta quinta-feira, o chanceler chinês Wang Yi apresentou um projeto de recuperação para a região depois da pandemia do coronavírus, com apoio à produção de vacinas. O governo Bolsonaro não participou da reunião. Com sua posição de hostilidade à China, Bolsonaro deixará o Brasil fora do projeto de recuperação. É importante assinalar que à frente desse projeto de cooperação com a China está o México, que, aliás, teve no seu chanceler, o Marcelo Ebrard, como um dos coordenadores daquela reunião, da qual também participaram Cuba, Argentina, Colômbia, que é muito atrelada também aos Estados Unidos, Equador, Uruguai e outros países. Notícia aqui
da Organização Mundial do Comércio que eu acho que o Bolsonaro vai se enroscar de vez, como a gente vai verificar neste noticiário da Band News. Uma vez o Brasil se alinhou aos Estados Unidos para atingir a China na Organização Mundial do Comércio. A mais recente decisão foi a postura apresentada esta semana pelos governos Trump e Bolsonaro de não reconhecer o país asiático como economia de mercado, o que já foi feito por metade dos integrantes da OMC. Com isso, os americanos mantêm salvaguardas contra a concorrência chinesa em alguns setores. Para este professor de Relações Internacionais, o Planalto dá um tiro no pé ao virar as costas para o maior parceiro comercial. Notícia aqui da Organização Mundial do Comércio que eu acho que o Bolsonaro vai se enroscar de vez, como a gente vai verificar neste noticiário da Band News. Uma vez o Brasil se alinhou aos Estados Unidos para atingir a China na Organização Mundial do Comércio. A mais recente decisão foi a postura apresentada esta semana pelos governos Trump e Bolsonaro de não reconhecer o país asiático como economia de mercado, o que já foi feito por metade dos integrantes da OMC. Com isso, os americanos mantêm salvaguardas contra a concorrência chinesa em alguns setores. Para este professor de Relações Internacionais, o Planalto dá um tiro no pé ao virar as costas para o maior parceiro comercial. Isso aqui, antes de dar esse comentário deste especialista, eu vou lembrar aos amigos internautas que o Brasil tem um interesse comercial e econômico nesta relação com a China. Primeiro porque a China é o nosso primeiro parceiro comercial. E tem muito tempo, isso desde a época do governo Lula. O Temer não conseguiu mudar esta situação. O Bolsonaro tentou também, mas não conseguiu. Uma coisa é você ter simpatia por outro governo, outra coisa é confundir os interesses do país, os interesses nacionais, com os interesses de uma relação com os Estados Unidos, mas sobretudo com um governo em específico, que é o governo Donald Trump. Para o agronegócio... Essa questão do Trump também. Estão dizendo aí que o Bolsonaro está ajudando o Trump, porque o Trump estaria a perigo na sua tentativa de reeleição. Na verdade, o Trump está 20% abaixo lá nas pesquisas. Mas a gente que conhece bem essas pesquisas, institutos de pesquisas, sabe que isso tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas mesmo assim, mesmo que o Trump perca, os Estados Unidos dificilmente vão mudar aquela política de confrontação com a China, porque ali é uma política de confrontação no sentido da tecnologia, no sentido do domínio mundial, que a China cada vez mais se insere no panorama internacional e dessa maneira mina o poder dos americanos. Se uma briga comercial com a China traz prejuízos, só no mês passado, os chineses compraram 70% da soja brasileira. De janeiro a junho, as exportações para o país asiático chegaram a 34 bilhões de dólares, principalmente de grãos e minérios, além de carnes. Para os Estados Unidos, as vendas não passaram de 10 bilhões de dólares. Tá aí. Isso aí é o grande problema do Bolsonaro, e este é onde ele vai ser redondamente derrotado, que é na questão dos negócios. Ninguém está aí para brincar. Por que renunciar a esse comércio com a China, que geralmente nos é muito favorável, por causa da tecnologia mais barata que a China nos oferece, enquanto os Estados Unidos só nos dá aquela chamada mala preta, aquela tecnologia que ninguém consegue abrir, só eles, os americanos. Talvez os Estados Unidos puxando nós para uma briga que não é nossa, brigando com a principal parceira comercial, principalmente o agronegócio, e com vários investimentos já concretos no nosso país. Eu critico, com todo respeito, a posição do governo. A submissão ao governo de Donald Trump também pode prejudicar a Embraer. A fabricante de aviões brasileira está prestes a perder uma venda bilionária ao Irã. Outra loucura aqui do Bolsonaro, com essa política de atrelamento ao Trump e aos Estados Unidos. A Embraer, que poderá se recuperar com uma venda de 12 aviões, uma venda inicial, porque há projetos também de aumentar essa compra,
de 12 aviões da Embraer. A gente se lembra que a Embraer tentaram vender a Embraer para a Boeing. Aliás, consumaram a venda, mas a Boeing depois faliu, ou não sei o que houve, que devolveu a Embraer para o Brasil. E não foi culpa do Bolsonaro, digamos de passagem. Esta decisão foi adotada no governo Temer, que também não apitava nada. Quem apitava era sempre os Estados Unidos, os grandes negócios, a mídia tradicional, inclusive. É que o Brasil segue as sanções americanas ao país do Golfo Pérsico, que já mostrou interesse na compra de 150 jatos comerciais. 150 aviões significa salvar a Embraer pelos próximos 15, 20 anos. Ou seja, a Embraer não vai precisar ser negociada para a China, que o governo brasileiro teria dificuldade, com a Rússia, com a Índia. Ou seja, são poucos os países no mundo que podem entrar num negócio como é o da Embraer. Procurado, o Itamaraty não quis se manifestar. Mais uma vez, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos para atingir a China na Organização Mundial do Comércio. Você pode até dizer que este é um noticiário um tanto pró-China, porque dizem que a Bandeirantes fez um acordo com a China, um acordo comercial de empresas com outra empresa lá estatal ou comercial chinesa. Mas, de qualquer maneira, mostra a situação real do Brasil, né? É um Brasil que não caminha para trás, qualquer que seja o seu governante.